Gravando. Bom, boa tarde. Então, estamos aí para a nossa 7ª aula de laboratório do curso de Sistemas Gráficos 3D, nosso tema de AI Graphics. Então, para a gente começar, vamos localizar aqui dentro do nosso planejamento, né? Então, olhando aqui no site do curso, na parte de assignments, a gente tem para corrigir, esse aqui foi o 6º, de deformar uma malha, né? No caso, a esfera aqui na outra malha, que é do golfinho. Então, a gente vai começar fazendo essa parte de correção e discutir esse último assignment. E depois a gente passa para o próximo, que é esse Render Point Clouds e Meshes, em que a gente vai utilizar o render, né, o Differentiable Render do PyTorch 3D, mas só com a via direta, né? Ainda não vamos utilizar a parte de otimização por backpropagation, essas coisas todas, né? Vai ser como se fosse um renderizador comum por rasterização. Então, vamos olhar aqui o último assignment primeiro. Então, usual, né? Essa parte a gente discutiu, que no começo sempre tem a importação das coisas, instalar o PyTorch 3D, se estiver trabalhando aqui no Colab, né? Porque sempre que termina a sessão, a gente precisa trabalhar isso de novo. E começa aqui quando a gente tem que fazer, né, o download da malha do golfinho, a nossa malha alvo, né, target, e já estava dado esse código inicial aqui para carregar os vértices e as faces dessa malha. Então tem mais né, se vocês olharem na documentação dessa função, tem mais um parâmetro aqui, né, um valor que pode ser retornado por ela, que no caso está aqui nesse vetor aux, né, de auxiliar, que seria todas as demais coisas, né, que se tiver lá nesse arquivo. Então, vértices vem num tensor próprio, faces também, né, que são os índices que vão representar, né, a associação entre os vértices na malha poligonal. E se tiver informação de coordenada de textura ou de normal, informações adicionais, todas elas vêm nessa variável aqui. Para essa malha em questão, não tem informações extras, não tem nem coordenadas de textura, então esse vetor aqui fica vazio, né? E então a primeira parte que vocês tinham que fazer, né? Mais uma coisa que está iniciando, além da malha alvo, né? Além dos dados da malha alvo, tem também uma malha inicial, que no caso aqui é uma esfera, né? Que está codificada lá no PyTorch 3D já. E esse 4 aqui representa um certo grau de subdivisão, né? Então, não sei, talvez alguns de vocês possam ter experimentado mudar esse número. Se você diminuir, você vai ter menos subdivisões. Então, você pode pensar que você, sei lá, parte de um cubo, parte de uma malha, uma forma geométrica assim bem simples, que você consegue escrever os vértices iniciais, e depois você pode simplesmente ir subdividindo cada face, né? Cada triângulo, e você subdivide em triângulos menores e projeta os vértices na distância, né? Essa esfera aqui tem raio 1, então você projeta os vértices a uma distância de 1 do centro, né? E você pode continuar subdividindo várias vezes, aqui ela tem 4 graus de subdivisão. E a primeira tarefa, então, era calcular, né? Era, assim, normalizar as coordenadas de vértices, né? Aqui da posição, as coordenadas geométricas referentes aos vértices da nossa malha alvo, né? Para ela se aproximar dessa aqui, da nossa malha inicial, e a gente poder ter uma convergência mais rápida. Então, basicamente, você devia subtrair aqui, né, o centro, né, a média das coordenadas geométricas dos vértices, né? E você pode fazer essas operações tensoriais aqui no PyTorch 3D tranquilamente. Então, você tem um valor, depois você subtrai aqui de todo mundo. E, no caso aqui, está sendo uma normalização, né, por dividir pelo maior valor também, em valor absoluto, né, em termos de coordenada. Então, você vai ter coordenadas ali que vão estar variando
ao longo dos eixos, então vai ter valores negativos ou positivos, você pega o maior valor absoluto, então o maior comprimento para um dos lados, e em relação à origem, né, e aí você divide. Então, com isso, você consegue colocar a sua malha dentro de uma região menor, né, e mais próxima ali da região que está a sua malha inicial. Então, depois de fazer isso, basta criar uma instância de meshes. Então, vocês já fizeram isso em vários outros assignments, né, utilizando os dados aqui. Então, cuidado que talvez tenha acontecido no comecinho, mas agora vocês devem estar acostumados que esse construtor aqui, né, de meshes, ele recebe uma lista, né? Não é só os vértices diretamente, porque a gente poderia ter várias malhas, né? Representa um batch de malhas. Então você recebe uma lista aqui de vértices, uma lista de faces. E aí depois tinha que visualizar, né? As duas malhas, tanto a inicial como a alvo, utilizando a integração com Plotly. Então aqui dá para ver, né? Cada uma no seu próprio subplot. Ele atribui aqui uma cor diferente para cada uma delas e você consegue ver tanto a do golfinho aqui como a da esfera ali, né? Então é uma representação assim, é legal que é interativo, né? Essa, mas você também não tem muitos detalhes aqui para ver, né? Tem uma cor fixa, uma iluminação fixa. Você não consegue ver os pontos mesmo, né? Como é que está distribuída a associação aqui dos seus vértices, né? Então você não sabe, por exemplo, se as arestas são grandes, são pequenas, isso não dá para ver por aqui. Mas assim, você pode utilizar, né, quiser fazer essa exploração, comentei que você podia utilizar um MeshLab ou um software da sua escolha, você pode simplesmente baixar a malha e fazer isso. Depois, tinha uma função aqui já pronta para fazer visualização de nuvem de pontos. Então, é uma função em que ela faz amostragem sobre a malha. No caso aqui está mostrando 5.000 pontos sobre a malha. E utiliza o Matplotlib, né? Com 3 eixos aqui. Então, em 3D mesmo, você plota os pontos, assim, como se fosse um scatterplot, só que 3D, né? E isso também permite que a gente faça a visualização dos objetos que nos interessam, né? Então, você pode utilizar, por exemplo, para visualizar a malha inicial da esfera, esse mesmo esquema, e você consegue ver aqui, né? Então, esse tem a desvantagem de que não é interativo, né? É uma imagem só aqui, e se você precisasse ver de outro ponto de vista, você ia ter que manipular o objeto e fazer outra imagem como essa. Aí depois vem a parte central assim desse assignment, que é a gente fazer a otimização dos vértices, né? Então a gente quer mover essa esfera para deformar a esfera até ela ficar próxima daquele golfinho. Então para isso a gente vai calcular uma quantidade de transação ali, né, de deformação que a gente deve aplicar a cada vértice. Então a gente inicializa aqui um tensor, esse deforme vértice, que ele vai ter a mesma dimensão aqui do tensor de vértices, né, da nossa malha inicial. Ele vai ser inicializado com 0 no começo, então no começo os vértices vão ser deformados de uma quantidade zero, né, então eles vão ficar no mesmo lugar. Então no começo a gente vai ter uma malha que coincide com a própria esfera, e repara que ele, né, tem esse requires grad igual a true aqui, porque vai ser os parâmetros do nosso processo de otimização aqui, né? Então, logo embaixo aqui no Optimizer, a gente está utilizando aqui o SGD e passando, então, na nossa lista de parâmetros o deforme vértice, né? E aí já tem aqui um valor de learning rate em momento padrão, que também era uma tarefa ali vocês poderem explorar, né, e ver como é que isso influencia. Então, o número de otimização de passos aqui, né, 5.000. Aí a gente tinha essas coeficientes, né, para ponderar a nossa função de perda total.
Então, essa função de perda total ela vai ser uma composição dessas 4 funções de perda que a gente vai ver aqui dentro. Então, tem uma parte que vem da distância de Schoenfeld, né? Então, da gente poder amostrar pontos sobre as duas malhas e depois fazer essa distância, né? Que é uma métrica entre conjuntos. Depois tem uma outra que é para penalizar arestas muito longas, né? Então, a gente não quer ter triângulos que vão ter arestas muito grandes, já que a gente tem bastante ponto sobre a malha. Tem uma outra em que a gente mexe, assim, a gente tenta manter uma consistência das normais, né? Fazer a normal não ter uma certa continuidade entre as normais de cada face, né? Próxima. Então, isso aqui dá uma certa suavidade na superfície, evita que tenha, tipo, ângulos muito bruscos, né? Uma curvatura muito grande. E assim, mesmo para quando você quer algumas coisas que podem ter curvatura maior, isso aqui é bom, né, de ter, porque se você deixar tudo livre, pode acontecer de alguns triângulos eles inverterem. Você começa a fazer associações com triângulos que estão cruzando outros triângulos, assim, as coisas podem começar a ter uma topologia, assim, a topologia é a mesma, né, mas quando você observa o resultado, ele parece bem estranho, parece até que algumas faces se trocaram de ordem, porque você tá vendo um triângulo cruzar por dentro de outro, assim. Então, ter esse tipo de penalidade aqui também é positivo, né? E mais uma aqui, né, esse Laplacian Smoothing, que também ajuda a manter uma malha mais uniforme, né? Os triângulos não ficarem muito fininhos, né? Muito gordinhos, ajuda a ter uma uniformidade nas malhas. Então, o resultado que a gente observa aqui, já com esses parâmetros no valor padrão, assim, vocês devem ter observado que os triângulos, eles são bem parecidos, né? Assim, a malha, ela parece, não sei nem como dar um adjetivo, assim, você olha para a malha, ela não parece muito, ela não parece distorcida, ela não parece que os triângulos são, tipo assim, que eu tenho os triângulos muito grandes e triângulos muito pequenos, ela tem um jeito meio uniforme mesmo, né? Quando você olha. Apesar de ela não conseguir aproximar alguns pontos da malha objetivo. Então, aqui dentro, né, a gente está capturando todos esses valores para poder fazer um plot depois, né, dessa função de perda e poder analisar o resultado. E aqui também, no finalzinho, simplesmente fazer o backpropagation, né, da função de perda e lembrar e avançar, né, no otimizador para ele atualizar de fato os nossos parâmetros, né? Então lá em cima, tem que lembrar, se não está aqui embaixo, né, você tem que ver que lá em cima tem o momento em que a gente zera esses gradientes, porque no PyTorch ele vai acumulando, né? Então dá para acompanhar o processo aqui utilizando aquela função de point cloud, né, de plot point cloud. E é legal de ver que já com 250 iterações, assim, já está tomando uma forma, né? E, ó, 250, 500, 750, você já consegue meio que reconhecer a forma de um golfinho aqui, então você entende que o seu processo está indo numa boa direção, né? E depois, no final, eu comentei que no final a gente podia visualizar todas essas funções de perda, né? Você vê que a normal é que demora um pouco mais, né, a descer e fica com um valor um pouquinho maior, mas aqui todas elas convergem, assim, e vem novas perguntas aqui para a gente, né? Então, primeiro, a gente voltar, né, aplicar a transformação inversa em relação à normalização que a gente fez para poder salvar a malha. Então, se a gente dividiu pela escala, né, a gente subtraiu o centro e dividiu pela escala, agora a gente multiplica pela escala e soma o centro, né? E depois a gente pode salvar esse resultado.
Aí a próxima tarefa é visualizar, e aí você podia, assim, aqui tinha como tarefa visualizar no Plotter para ver que você realmente está dominando essa ferramenta que foi tópico do assignment anterior, né? Mas você pode, para fazer essa análise qualitativa aqui, baixar a malha e avaliar uma em relação à outra, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem as duas. Aqui é um pouquinho difícil de ver, né? Mas ainda assim dá para ver alguns detalhes bem... Se você prestar atenção em alguns pontos que chamam mais atenção, por exemplo, aqui no bico, né? Do golfinho, você vê que esse azul aqui é o original, tá? Então, você vê que ele está pontiagudo e aqui na nossa otimização não ficou, né? A mesma coisa nessa outra região aqui em cima, né? Não sei se é barbatana, como é que chama, mas sempre que você olha para essas extremidades que tem algum tipo de ponta, algum tipo de curvatura mais alta e tal, você vê que o nosso não realizou isso. Uma outra coisa que dá para perceber também, esse aqui é um pouco mais gritante, é que aqui na cauda, né, esse aqui ficou dividido, né, enquanto no original aqui a gente tem uma pequena dobrinha só, né, quase que reto isso aqui. Aqui ficou bem acentuado, né? Então dá para ver algumas diferenças, mas de modo geral, assim, né? Pensando que isso aqui era uma esfera, que agora você tem um negócio que você olha e parece realmente um golfinho, parece um resultado legal, né? E pensando que você pode tentar partir daí e melhorar, é promissor. Depois é olhar o gráfico, né, de perda por iterações, que a gente colocou ele em cima. E aí a pergunta é se acha que daria para atingir um resultado razoável com menos iterações, se vale a pena rodar com mais iterações e rodar de novo, né, para tentar validar essas hipóteses. Então, olhando esse gráfico aqui, a gente percebe que, bom, por exemplo, aqui em 3.000, de 3.000 para 5.000, parece não ter muita diferença, né? É claro que a gente não tem escala suficiente aqui para ver se isso aqui realmente é uma reta ou se está tendo pequenas oscilações, mas já é um indício, né? Olhando que a maior parte da queda acontece aqui antes das 1.000 iterações e que depois a normal, aqui, a partir de 2.000, já está bem próximo também. Então, um teste razoável seria pegar e diminuir para, por exemplo, 2.000 ou 3.000 iterações, rodar e ver se o resultado se aproxima mesmo, como a gente estava esperando, né? Porque numericamente parece que sim, qualitativamente você pode olhar e ver que diferenças você nota, né? Então, essa é uma das coisas. Então, com base só nesse gráfico aqui, eu diria que não vale a pena fazer mais iterações, né? A menos que você mude algum parâmetro e observe alguma mudança, alguma coisa diferente com esse parâmetro, você pode querer rodar com mais iterações, mas com os parâmetros que a gente está utilizando aqui para otimização, não. Mas o que a gente tem aqui? Então, tem essa parte, né, de que a função de perda foi uma combinação linear de 4 outras funções, né? E aí tinha isso para fazer experimentos de tentar jogar para zero o coeficiente das outras e ver o que vocês observam, né? Então, a tendência é você observar triângulos menos uniformes. Para essa malha aqui, a aproximação ainda é razoável, assim, mas se você... Dependendo do tipo de malha que você use, né? Dependendo do tipo de malha objetivo ali que você quer aproximar, as coisas podem ficar bem ruins. Eu vou mostrar para vocês depois uns experimentos que eu fiz. Daqui a pouquinho eu mostro uns experimentos que eu fiz no ano passado, até quando estava fazendo alguns experimentos iniciais com PyTorch 3D, e eu peguei algumas malhas bem mais simples, assim, tipo cone, cilindro, né, cubo,
E você vê que algumas coisas que você esperaria que desse certo não dão certo, dependendo de pequenas mudanças que você faz nesses parâmetros, né? Então, eu vou até colocar como referência para vocês darem uma olhada depois, porque eu fiz um relatório em cima disso, e é interessante de ver, né? Então, assim, experimentar essas configurações e observar pode te dar intuição quanto a isso. Eu vou referenciar vocês para isso, que lá eu fiz mais experimentos. E aqui também experimentar com outros otimizadores é algo que a gente já vem trabalhando, né, desde outros assignments, fazer essas trocas e tal. E, e aqui, particularmente, eu fiz alguns para fazer algumas discussões com vocês. Eu não sei exatamente o que vocês têm observado nos outros, mas nesse aqui fica bem gritante se você usar os parâmetros errados, né? Então, por exemplo, vamos descer aqui. Pronto, aqui. Então, aqui eu vou rodar trocando o SGD pelo Adam, tá? E eu estou usando aqui uma taxa de aprendizado de 1.0, né? Então, se você deu uma olhadinha lá como é que funciona o Adam e tal, as contas que ele faz, e como que ele faz um processo menos direto assim que o SGD, né, para tentar de repente evitar alguns mínimos. Sabe que ele é mais pesado assim em termos de convergência, e a taxa de aprendizado padrão para ele, se você observar o sugerido, né, pelo PyTorch aqui, é bem menor do que essa 1.0. Mas para a gente, olhando assim, pô, tô partindo de uma esfera, né, uma superfície suave que é bem diferente da minha superfície alvo ali, que é um golfinho. Talvez eu queira começar com uma taxa de aprendizado maior e deixar o próprio processo, de repente, adaptar. Só que se você rodar com aquela taxa, ele não vai convergir. Então, já no começo, a gente tem uma coisa diferente do que a gente observou no outro lá, com SGD. Né? Então, aqui até parece que vai formar alguma coisa, e depois, quando chega aqui, então, olha, saiu desse que estava se aproximando para um outro aqui. Parece bem diferente. E no final das contas, mesmo com 5.000 iterações, esse aqui não convergiu para um negócio legal. Né? Ele ficou por aqui, né? E aí, quando você observa o gráfico das perdas, né? Você percebe que está tendo uma oscilação muito grande. Então, assim, esse padrão assim de oscilação, né, é um indício de que a sua taxa de aprendizado pode estar muito alta, né? E aí está fazendo um negócio que a gente chama de overshooting, né? Tá passando de onde ele deveria descer e está numa outra direção, depois ele volta também com muita rapidez, muita intensidade, e ele nunca consegue diminuir o valor que você quer otimizar. Então, eu até rodei depois o Adam de novo lá embaixo com um parâmetro menor e ele teve um resultado melhor, tá? Tô fazendo um teste parecido aqui com o RMS Prop, que assim, a princípio eu não esperava também que tivesse um bom resultado. E, de fato, esse aqui também não teve um resultado tão legal, né? Então, ficou menor, mas ainda tem bastante oscilação aqui. Engraçado, né, que, olha só, a normal, que aqui geralmente causa mais problemas, né, já está com valor reduzido, mas foi a distância de chanfre que ficou realmente, né, a distância entre os pontos mesmo, que ficou oscilando. E se a gente mudar aqui no Adam, né, então deixando o parâmetro padrão da taxa de aprendizado, que é 0.01, se não me engano. Agora ele não vai me sugerir aqui porque o ambiente não está ligado, né? Mas é 0.001, eu acho. Então, com uma taxa de aprendizado bem menor, aí a gente tem uma convergência. Então, assim, não está tão rápida como o SGD foi, né? Mas a gente vê que a gente vai ter um bom resultado.
E olhando aqui pro gráfico, ó, você vê que caiu de fato, né, a nossa função de perda. Então, olhando para a perda absoluta, elas ficam bem próximas, essa aqui ainda fica um pouco maior do que o SGD, tá? Então, assim, esse tipo de experimento, esse tipo de observação que é legal, interessante vocês fazerem. É claro que, assim, né, tendo mais tempo, vocês podem mudar muito mais os parâmetros e ver a influência de cada coisa. Se vocês têm dúvida, assim, sobre cada um do funcionamento desses otimizadores, né, desses métodos de otimização, é legal dar uma consultada para entender, né, o que eles fazem, por que eles diferem um do outro, né, por que você, por exemplo, não deveria esperar um bom resultado já do RMS próprio, esse tipo de coisa, nesse caso aqui. Mas acho que vale a pena testar ainda assim, né. A gente está com problemas que são pequenos aqui, que a gente consegue rodar em alguns minutos, né. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui antes do toro. Ok, aí a próxima parte era se é possível deformar qualquer malha em, né, qualquer outra, e vocês explicarem, e a resposta é não, né? Então, já foi discutido isso em sala, inclusive, né, durante a aula, o professor Luiz Velho falando sobre o gênus, né, das superfícies. Então, vai ter superfícies que vão ser homeomorfas à esfera, e aí tudo bem, né? Então, se você tem uma superfície que não tem buraco, né, como é o caso do golfinho ali, você consegue deformar a esfera nele, mas se ela tiver buraco, aí não, ela é homeomorfa a um toro, né, e depende da quantidade de buracos, pode ser um N toro, né? Então, essa aqui era a ideia dessa primeira resposta. Aí vinha um exercício para deformar a esfera numa caneca, né? E você vê que ia dar ruim. Então, se você ainda não tinha a resposta para esse aqui, você pode ver aqui na prática e depois você, né, tenta elaborar o seu raciocínio. E depois, então, vinha um experimento interessante no sentido de que, ok, você já não esperava poder deformar a esfera na caneca, mas você esperava conseguir deformar o toro na caneca, né? E tem um toro no PyTorch 3D. Então, até algumas pessoas, depois de rodar em experimento, vieram falar comigo, porque a expectativa era conseguir fazer isso aqui direitinho, mas não dá certo, né? Não dá muito, não fica bom o resultado. Então, eu acho que eu até tenho aqui para mostrar. É possível que o resultado de vocês tenha apresentado algo parecido com o que eu tenho aqui apresenta. Deixa eu abrir aqui no MeshLab. E aí uma coisa que eu comentei, né, com as pessoas que falaram comigo e que é interessante, né, vocês saberem e terem em mente é que, assim, realmente nem todos os exercícios vão ter uma resposta fechada, assim, né, principalmente os extras. Isso eu não coloquei como extra, que eu achava que era legal todo mundo fazer, mas nem sempre eles vão ter uma resposta fechada, porque é uma coisa que pode conduzir, né, a você a ter mais curiosidade, tentar, de repente, fazer alguma pesquisa, alguma coisa para entender melhor isso, né? Então, você vê que os triângulos, né, eles têm aquela boa propriedade que a gente espera lá, eles não tem nenhum triângulo que tem grandes arestas, né? Então, assim, de modo geral, né, porque vai acontecer uns problemas com alguns deles aí, como vocês vão ver. Então, em geral, aqui nas áreas que deu tudo certo, eles estão bem uniformes, assim, mas tem algumas coisas que dá errado, né? Quando você vê um negócio tipo esse aqui, que é um resultado que você está vendo as coisas num tom aqui e aqui, né, parece que está tudo preto, estranho, é porque teve inversão, né? Você está vendo algo que deveria estar do lado de dentro, só que está para o lado de fora. Então teve uma inversão
nessa mudança aí dos papéis. Então aqui, ó, olha só que curioso, se você se aproximar, né, ao ponto de que está tão próximo que a, a câmera, né, corta a visualização dessa parte aqui, você consegue ver que o interior parece o exterior, né? Essa parte aqui parece as partes que você consegue ver aqui do lado de fora, sendo que, na verdade, o interior ele deveria ter esse aspecto aqui, né? Então teve esse tipo de inversão. E por que isso, né? Então aqui a gente consegue ver o interior como interior mesmo, né? E agora teve o contrário. Então, a gente não tem, né, ferramenta ali, me parece que a gente não tem ferramenta ali suficiente para fazer esse tipo de coisa, embora teoricamente fosse possível. Então, assim, pode ser um problema na nossa função de otimização, né? Porque a gente está trabalhando, está otimizando coisas em cima de pontos e tem algumas heurísticas para tentar acertar a malha, né? Então, vamos penalizar o tamanho das arestas, vamos penalizar isso ou aquilo. Só que se você parar para pensar, por exemplo, você não consegue deformar uma esfera numa caneca porque tem o furo daqui, né? Mas você conseguiria deformar, por exemplo, num copo, né? Se você pensar, por exemplo, um cilindro, e você poderia pensar que você consegue abaixar a parte de cima do cilindro, né? Descer ela e ter algo parecido com um copo, né? Então, parece um buraco, mas não é um buraco mesmo na malha, né? E mesmo assim seria bem difícil você conseguir fazer isso com as coisas que a gente tem, porque olha, você tem que conseguir aproximar pontos daqui lá para baixo, né? Assim, a gente consegue visualizar uma forma de se mexer, de tipo, afastar uns pontos aqui e fazer eles descerem por aqui, mas olhando só para as distâncias dos pontos, é um pouco difícil pensar que isso vai acontecer, que você não vai ter pontos que estão mais próximos que vão querer convergir direto para aqueles lá, né? Então, talvez se a gente conseguir mostrar melhor esses pontos, né, escolher eles de uma maneira melhor, ou mudar a função de perda, ou enfim, mudar da onde a gente começa também, né, talvez a posição em que a gente está começando influencie. Tem algumas coisas aí que são pistas, mas que a gente tem que investigar realmente, para tentar resolver isso, tá? Então, quem não conseguiu aí pode ficar tranquilo que já era esperado aqui, então. E aí, por último, como extra aí, realmente é você utilizar as suas próprias malhas, né? Então, estava até aqui dentro para visualizar a malha inicial da caneca, a malha inicial do toro. E olha só, né? Esse buraco a gente devia manter e devia pegar uma parte aqui do toro para fazer todo o resto da caneca, né? Uma tarefa tranquila. Então, o link que eu queria mostrar para vocês é esse aqui. Depois eu vou adicionar na referência, né? Que esse aqui eu deixei documentado muitas coisas de quando eu fiz o curso no ano passado. E esse primeiro aqui, particularmente, ele lida com essas questões que a gente está discutindo agora, né? Então, eu fiz alguns exercícios de modelagem para criar algumas primitivas. E aqui também exercícios de deformar. E olha só, tentando deformar um cubo nele mesmo, né, um cubo num cubo, por exemplo, olha o que aconteceu, né? E eu tinha um cubo simples assim, tá? Cubo de 8 vértices ali. Né? Então, com baixa resolução e tentando fazer a deformação só olhando para a distância de chamfer, aconteceu uma coisa como essa aqui, né? E quando eu aumentei a resolução, por exemplo, eu consegui deformar num cubo. Então eu tive que ter mais pontos disponíveis para eu conseguir deformar, e mesmo assim você vê que teve uma suavização, né, das quinas aqui, das regiões de maior curvatura do cubo.
Outros problemas aqui, né, que você pode observar, então, deformar um cone numa esfera, né? Então, a esfera, deformar qualquer coisa numa esfera sem deep learning, assim, sem redes neurais, é muito fácil, né? Qualquer coisa que possa ser deformada numa esfera, né? É tranquilo. Agora, utilizando esse processo, né, a gente ia otimizando por gradiente descendente, resultou numa coisa como essa aqui, né? Então, aqui não parece ter, pelo menos não olhando desse lado, ter aquela inversão que a gente observou, mas na verdade tem aqui, ó. Você consegue ver que, tá vendo que tem triângulo que está entrando no outro aqui, ó. Então aconteceu isso também. E outras coisas esquisitas, né? Então, deformar um paraboloide num hiperboloide, e aí ficam assim, enfim. Tá, então depois, quem quiser pode dar uma olhadinha aqui para ver algumas influências de algumas coisas, com normalização, sem normalização, algumas observações que eu fiz no ano passado, tá? Beleza, então essa é a primeira parte. A segunda parte é a gente passar pro... Tá, então eu vou adicionar essa referência aqui, tá? A referência aqui dessa página eu vou colocar nessa região aqui, tá? Nas instruções, então, do assignment 6, lá na parte de referência. E a gente pode ir para o 7, que trata, então, da gente poder, né, renderizar malhas e nuvens de pontos. Então, padrão aqui das referências, né, embaixo das instruções. Nosso objetivo é fazer operações com tensores, como a gente já vem fazendo, carregar malhas de arquivos, aplicar transformações a malhas, então uma coisa nova, montar uma cena, né, fazer operações em batch e renderizar malhas e nuvens de pontos com texturas, utilizando o Differentiable Render dessa vez, não integração com Plotter. Tem algumas referências aqui embaixo que pode ser interessante de vocês lerem depois, para conseguirem entender melhor o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Novamente em cima a parte de setup. E aqui começa, então, a gente baixar a malha da vaca. E essa é uma malha que tem textura. Então, a gente vai baixar aqui tanto o OBJ, que tem a descrição da malha poligonal, tem esse arquivo aqui que tem a descrição de um material, e esse outro arquivo que é uma imagem, né, que a gente vai utilizar como mapa de textura para texturizar nossa malha, né? E então, primeiro, carregar a malha utilizando essa função, load objs, né, as meshes. Prestar atenção para carregar na GPU, né? Então, imagino também que já esteja habituados com isso. E depois visualizar o mapa de textura usando essa função aqui, né? Passando ali. Então, já tem a descrição de como é que utiliza, basicamente você testar realmente, conseguir visualizar algo como isso aqui, né? Então, aqui eu estou te mostrando já com os pontos em que está mostrando, né? Mas a que você vai mostrar aqui vai ser só a figura sem esses pontos vermelhos aqui, né? Então, a gente já até viu isso na aula sobre texturas. Então, um aquecimento aqui em cima. Depois vem para renderizar a malha, né? Então, a gente vai ter que criar um render. Então, em alguns assignments, vocês já viram um código tipo esse aqui, né? Agora a gente começa a tentar entender essas coisas. Então, aqui, ó. Beleza. Então, aqui, a gente vai ter que obter parâmetros extrínsecos para a câmera aqui, né? A gente quer uma matriz de rotação e uma matriz de translação, que é a pose da câmera. E essa função aqui, LoCat_ViewTransform, ela faz um tipo de operação que foi discutido na semana passada, né? Em que você descreve a câmera. Assim, a câmera ela vai estar olhando para a origem, você até tem como mudar aqui essas coisas, mas no parâmetro padrão ela vai estar olhando para a origem e ela vai estar distando 2,7
unidades do seu espaço ali, né? E aí o quanto que a unidade do espaço corresponde ao mundo real depende de uma calibração, né? Mas aqui ele vai estar distando 2,7 da origem, né? Aí tem um ângulo de elevação, que vai ser 0 nesse caso, então você pode pensar que ela está no plano do chão aqui. E tem um outro ângulo de rotação, assim, né, de ela girar para a esquerda ou para a direita. No caso aqui ele está botando 180 graus de rotação, porque a vaquinha está invertida, tá? No referencial dela lá. Então a gente teria que olhar para trás para ver a vaquinha de frente, né? Então esse aqui você pensa que você está mexendo na altura, e aqui você está mexendo no mesmo nível, né? A gente chama aqui de azimuth. Então, quando você dá esses parâmetros aqui, ele já te dá aqui uma matriz de rotação e translação, né? Então, existem algumas formas de você especificar a câmera, essa é uma delas, né? Que foi comentada também em sala. E como aqui você tem vários parâmetros livres, né? Por isso aqui, dependendo de como você mexe nessas coisas, por exemplo, aqui a gente já estava fixado que está olhando para a origem, né? Mas se você mudar isso também, você tem outra forma de recalcular isso. O importante é que você precisa, no final, ter essas matrizes. E você cria esse objeto câmera aqui, né? Field of View Perspective Camera, do PyTorch 3D, passando, então, as suas matrizes de rotação, de translação. E, né, o device aqui para jogar ela também para a GPU. Então, você tem a câmera, você precisa agora gerar o render, né? O renderizador. E aí, assim, aqui tem umas configurações. Esse Rasterization Settings é um objeto de configurações para rasterização, que é o processo que a gente utiliza aqui nesse tipo de visualizador. Então, a gente está dizendo aqui qual que é o tamanho da imagem, né? Como tem uma dimensão só, vai ser uma imagem quadrada de 512 por 512 pixels. E esses outros dois argumentos aqui, eles estão mais relacionados com a parte de ser diferenciável, né? Que a gente vai ver então na próxima aula, do que de um renderizador comum, tá? Então, o que importa para a gente, tanto é que esse blur aqui tá 0 e esse face aqui tá 1, a gente vai entender esses parâmetros, porque o que importa para a gente hoje é só o tamanho da imagem aqui, tá? Quando a gente for ver como que funciona um differentiable render, na próxima semana a gente vai entender esses parâmetros, esses outros dois parâmetros aqui. Aí a gente passa um tipo de iluminação, né? Então aqui uma iluminação pontual, que tem essa localização aqui, ó, 0, 0, -3, né? Coordenadas dela. E você vê que, né, por ser diferenciável, todos eles, né, todo objeto que a gente cria, a gente pode passar aqui esse device, né? Pode jogar ele lá para GPU, e assim, todos eles são descendem de alguma forma, né, de uma camada de redes neurais, né? Se você for olhando o código, no final você chega em alguma coisa tipo torch NN módulo, né? E então, na hora de criar o render aqui, o render ele vai ser composto por um objeto aqui que descreve como acontece a rasterização, né? Um processo que seria parecido com o que a gente fazia assim num OpenGL, que é o Vertex Shader, né? Tipo, a parte que você detecta quais são os objetos, como que seus objetos vão ser mapeados em pixels, né? Então, vai ter que olhar para os objetos, fazer todo aquele processo de transformações, né, que a gente viu nos espaços. Então, o objeto está no espaço de coordenada local, e aí você passa ele para o espaço de coordenada global, né, da cena, e aí depois você vai fazer uma transformação para um espaço de visualização, você faz uma projeção. Então, essa parte toda está envolvida aqui no rasterizador, até você conseguir entender que objetos e que partes dos objetos vão ser
visíveis e depois, então, você vai ter que pintar esses pixels, né? Vão ser visíveis, vão estar em que pixels, e aí tá, qual que é a cor desse pixel, como é que a gente vai iluminar isso, né? Então, toda a parte iluminação, né, pré-pintura ali dos pixels, pré-shading, que de fato é uma palavra difícil de traduzir em português, está aqui no Rasterizer. E aí depois vem o shader, né, que vai te dizer então como é que você vai atribuir cor a esses fragmentos, né? Então no final daqui você tem fragmentos que vão receber cor, e aí, então, aqui nessa parte é que você define como que você amostra as texturas, né? Então, como é que você vai utilizar as coordenadas de textura, se você estiver usando coordenadas de texturas ou não, enfim, como é que você vai atribuir cor para aquilo e como que é o seu modelo de iluminação também, né? Então, a gente vai ver com mais detalhes também na semana que vem, que aí eu venho com slides para mostrar tanto a parte direta e principalmente a parte inversa. Então, destrinchando, né, em linhas gerais, é isso que a gente vem fazendo toda vez que a gente cria um render aqui no PyTorch 3D. E essas partes, elas são extensíveis, tá? Então, você poderia escrever o seu próprio Mesh Rasterizer, né? Na verdade, o seu próprio Rasterizer, não precisa ser um de Mesh. Lá embaixo a gente vai ver um de pontos. E você poderia escrever também um shader próprio, né? Então, a ideia é essa. Então, vamos lá. Aqui nessa parte, você vai executar isso aqui, normal. E o pedido é mova a iluminação, né, a luz, modificando suas coordenadas e renderize de novo. Então, você não precisa recriar o render, né, para especificar a luz. Se você olhar aqui, a luz foi passada aqui no shader, né, do render, você não vai precisar recriar o render. Você pode simplesmente passar uma nova luz como parâmetro aqui na hora de renderizar mesmo, de gerar a imagem, tá? O próximo exercício é definir um novo render, agora sim, utilizando um outro shader, tá? Então esse Hard Flat Shader aqui, renderizar a imagem. E aí você pode entender um pouco, né, da diferença, ver o que você viu como diferença do Hard Flat Shader para o Soft Fong Shader, que é o que estava sendo utilizado. Depois, modificar o material, né? Então, a gente pode modificar o material de um batch de meshes e você pode definir um material e modificar propriedades como reflectância, cor especular, shininess. Então, isso não está aqui, não tem alguma linha aqui que usa isso, né? Mas vocês já estão habituados com o framework. Eu acho que vocês têm condição de pesquisar, então entender como é que funciona esse material. Embora não tenha tanta documentação, tem muita coisa, tem documentação no código, né? Então você pode olhar, acho que eu tinha aqui, eu não botei aqui não. Então você pode olhar, você pode ir atrás dessa classe material, é bom que vocês dão uma olhadinha de como é que isso foi escrito, vai ver o que eu comentei, né? Que no final das contas, essas coisas derivam de alguma camada de rede neural. E lá você vai encontrar esses parâmetros aqui definidos, você vai ver os valores padrão que ele tem, né? E como que você pode modificar isso, e no final das contas simplesmente vai querer utilizar algo assim, né? Você vai passar o render, a malha em um novo material e você pode observar mudanças no resultado, tá? Então, aqui é uma forma da gente observar empiricamente, né? Observar com testes, com experimentos, algo que a gente vai estudar não em a few weeks, né? Eu acho que é nessa semana mesmo. Então, pelo que está previsto aqui, a gente está hoje no dia 17 de maio, então a gente vai ver iluminação em render, né? Então, nessa aula de iluminação, provavelmente vocês já vão ter mais noção, né? Amanhã já vão ter mais noção dessas coisas. Como que elas são na teoria, como que são esses modelos, né? Beleza, então depois, para você calcular, né, você estimar normal para cada vértice da malha, e renderizar um mapa de normal
utilizando o Soft Grow Shader, tá? Então, até comentei, não sei se foi semana passada ou na outra aula de laboratório, quando tinha que gerar uma textura e tal, que mais interessante do que visualizar aquele gradiente com os vértices seria a gente utilizar as normais para gerar cores, né? Então, chegou o momento de você calcular as normais, colocar elas dentro de um range ali, né, de 0 a 1, que possa ser visto como uma cor, e visualizar esse mapa utilizando o Soft Grow Shader. Aí agora é para fazer movimentos dentro da cena, né? Então, você vai entender um pouco mais de como funciona aquela função, o Cat View Transform, que gera para você a matriz de rotação e translação da câmera baseado naqueles parâmetros, né, de distância, né, e o ângulo em relação a dois eixos. E aí você vai definir, então, uma nova câmera e vai renderizar outro ponto de vista. Tá? Então, e acho que esqueci de especificar aqui qual que é o... Ah, não, beleza. Esse aqui você tem liberdade para definir a distância, tá? Então aqui não está amarrado ainda qual que é o tipo de cena que você tem que fazer, tá? É basicamente você entender como é que funciona isso aqui e renderizar um novo ponto de vista, né? E dessa vez testando também, assim como a gente veio renderizando com um material diferente, com iluminação num ponto diferente, aqui você vai renderizar com uma câmera numa posição diferente, tá? Então aqui você vai mover sua câmera e aqui você vai mover o objeto. Tá? Então, agora a ideia é que você vai poder aplicar transformações aos vértices do objeto. E aí, aqui sim tem um pedido específico de você rotacionar a malha por 90 graus em torno do eixo Y, certo? Então, você pode ver aqui o sistema de coordenadas do PyTorch 3D, está tudo descrito aqui, né? É um sistema que segue a regra da mão direita, também foi discussão das aulas na semana passada. E a ideia, então, é que você rotacione a malha de 90 graus em torno do eixo Y e renderize a cena de novo, tá? Então, aqui você tem liberdade para colocar a câmera em qualquer lugar. Aqui você deve fazer uma transformação específica sobre o objeto. Aí, agora é sobre renderização em batch, né? Então, aqui você vai ver que uma mesma malha foi estendida para um batch de 20 malhas, né? Então, assim, são 20 iguais aqui, né? Mas que estão associados num batch só, num batch único, e que você pode passar, quando você passa, né, esse objeto meshes, que é um batch de malhas, para o render, ele vai gerar para você as 20 imagens, tá? Então, isso também é um objetivo, né, do PyTorch 3D, já que a gente faz operações em batches durante o treinamento de redes neurais, essas coisas, é que a gente possa fazer renderização de imagens também em batches, né? E aí aqui tem essa função Image Grid, que se você estiver trabalhando aqui no Colab, que nem eu, lá em cima tem um scriptzinho para baixar o arquivo da onde a gente pode importá-la. E né, já utilizaram isso também no assignment anterior para poder visualizar várias imagens de uma vez, assim, né? Inclusive, eu acho que é até a própria malha da vaquinha. Então, agora a ideia é que você crie um batch com 2 malhas apenas, né? Então, ali foi uma demonstração de como usar para 20, mas você vai criar um com 2 e vai aplicar o que você acabou de aprender sobre transformações para colocar a malha que está à esquerda, você vai botar a vaquinha olhando para a direita, e na malha que está na direita, você vai botar ela olhando para a esquerda. Tá? Então você vai ter um batch com 2 malhas, consequentemente o render vai te dar 2 imagens diferentes. Tá? E a primeira imagem você deve ter então a vaquinha olhando para a direita, e na segunda imagem você vai ter a vaquinha olhando para a esquerda. Certo? Elas vão estar uma olhando para a outra. Só que aqui você tem duas imagens. O próximo passo aqui, está até invertido isso aqui, né? Esse aqui é 4.1 aqui, 4.2, tá?
a ordem é essa mesmo, só está invertido aqui o número. Então, o próximo passo é você usar qualquer configuração de câmera e transformação de objeto, então você está livre aí, mas o importante é que você renderize uma única imagem. Então, a ideia é você pensar que agora você tem esse batch de malhas, eles representam uma cena, né? Então você vai renderizar uma única imagem de uma cena que tem dois objetos iguais, pode ser essa vaquinha, ou se você quiser testar com outras malhas, fica livre, mas desde que você consiga, desde que seu objeto ele não seja simétrico, né? Então, assim, você tem que conseguir atribuir frente, né, e costas para esse objeto, porque a ideia é que você consiga fazer uma cena em que você vai ter os dois objetos se encarando, né? As duas cópias se encarando. Então, uma na esquerda olhando para a direita, uma na direita olhando para a esquerda, e um espacinho entre eles, tá? Então, é uma ideia parecida com a de cima, só que agora numa única imagem. Então, você vai ter que não só rotacionar, né, mas também transladar, enfim, calcular as transformações necessárias aí do objeto e da câmera para você ter essa cena. Aí vem a próxima parte em que a gente trabalha com nuvem de pontos, né? Então, tem novas importações aqui, né, para a gente poder trabalhar com isso. A gente vai mudar o back-end, né, a implementação do render, né? Então, assim, a interface aqui é muito parecida, né? A gente ainda vai precisar de uma configuração aqui para rasterização, de um... mudou um pouco aqui que não é bem... Ele está chamando de shader, ele está chamando de compositor, né? Mas a ideia é que você tenha aqui também um differentiable render para nuvem de pontos. E esse é em cima do back-end que eles chamam de pulsar, que eu não sei se o link está aqui, mas eu coloquei aqui, se você quiser ler um pouco mais sobre ele, tá? Então, é uma ideia interessante, assim, que eles implementaram, em que a representação da cena, ela é naturalmente esparsa, assim, feita de esferas. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui que representa bem isso. Então, essa aqui seria uma imagem bem simples, que você está vendo 3 esferas. Tudo nesse espaço dessa representação vai ser esfera e vai ser projetado na tela para gerar a imagem, tá? Aí você pode pensar, tudo bem, isso aqui são esferas, eu queria visualizar esferas, isso. Mas você pode fazer essas esferas bem pequenas e pode adicionar milhões dessas esferas para compor outras cenas mais interessantes. Então, aqui ele vai mostrar, por exemplo, esse avião aqui, ou essa pessoa, né? São só esferas, ó, tá vendo? Várias esferas bem pequenininhas e agrupadas, e você consegue calcular esses parâmetros, né? De raio, de posição, de atributos, para poder gerar a imagem, tá? E eu, inclusive, gero algumas imagens aqui bem sofisticadas em termos de sombra, mudança com relação ao ponto de vista e tal. Essas imagens aqui estão no dataset que foi utilizado pelo NeRF, que a gente vai discutir mais à frente na outra aula, tá? Então, assim, é um renderizador baseado nessa ideia de esferas, e é bom, então, para a gente poder plotar, né, visualizar a nuvem de pontos, e eles argumentam que é mais eficiente, assim, em termos de velocidade mesmo, né? Abre mão de algumas coisas, mas consegue velocidade. E para essa parte de nuvem de pontos aqui, se você tiver muitos pontos, isso é importante. Então, basicamente, essa mudança que a gente está fazendo aqui, essas coisas aqui têm a ver com o fato de ser diferenciável também, mas aqui aqui é um pouco mais fácil de entender que, assim, já que você vai ter pontos, e os pontos podem estar um atrás do outro, assim, né, eles podem estar muito próximos, também você vai fazer uma composição, você não vai dar uma cor para o pixel de um único ponto, que você diz que você pode usar até 10 pontos para fazer a composição da cor de um pixel,
e é tipo uma média ponderada, assim, né? Você vai levar em consideração, por exemplo, os pontos mais próximos da câmera, eles vão ter um peso maior para interferir, né, influenciar a cor do pixel dos que os pontos que estão mais afastados, tá? Mas não precisa mexer nesses parâmetros aqui hoje. E você vai seguir essa parte inicial para renderizar e observar isso. E, ok, aqui então vem o exercício, né? Então, o primeiro exercício é você mostrar uma nova imagem da nuvem de pontos. E o segundo exercício é experimentar mudar a cor do background, né? Então, a cor do background está descrita aqui embaixo. Acho que eu podia até ter puxado para baixo isso aqui, né? Porque aí você olha essa explicação aqui e vê como fazer, né? Então, aqui você consegue ver como é que você vai fazer para mudar o background, fazer essa renderização. E você basicamente vai experimentar, renderizar ali um novo ponto de vista, né? Fazer uma nova imagem dessa nuvem de pontos e mudar a cor do background. Então, uma nova API, vamos certificar que a gente está entendendo como que ela funciona. E a gente fez visualização no Plotly de malhas. Não lembro se a gente tinha feito de nuvem de pontos. Acho que não foi pedido como exercício, mas foi mostrado numa outra aula. E aqui agora é para garantir que vocês também estão sabendo mexer no Plotly com nuvem de pontos, né? Então, você pode utilizar o Plotcine para visualizar uma nuvem de pontos, igual você está visualizando uma malha. Você pode criar um batch de nuvem de pontos e renderizar todas elas no mesmo subplot com Plotcine, ou, né, utilizar o plot batch indivíduo para separar em outros subplots. E, claro, né, fazer experimentos livres aí, extra, para mudar background, enfim, garantir que você tá funcionando, que você entendeu tudo, né? Você pode aplicar aqui transformações, as mesmas transformações que a gente olha ali em cima em malha, você pode aplicar aqui em nuvem de pontos, girar isso aqui, tá? Não só tem aquela dualidade, né, que você pode mexer a câmera, né, mover a câmera ou mover o objeto no cenário, né? Então você pode até experimentar isso, tentar pegar uma coisa que é fácil, né? Você calcular a inversa e ver que você conseguiria um resultado parecido. Se você aplicar uma na câmera ou se aplicar a inversa no objeto. E é isso. Isso que temos para hoje, para o próximo assignment. Então agora ficamos livres aí para conversar, enfim, discutir, ter dúvidas.